Bem-vindo ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer os novos projetos da SEDES, uma das poucas associações cívicas que pensa e debate políticas públicas e problemas estruturais do país. O Sucesso.pt analisa empresas, regra geral, mas nesta nova vida do programa, com o Portugal Amanhã, vamos conhecer melhor os fatores críticos de sucesso, também de organizações de referência como fundações ou universidades. Ora bem, esta associação, com sede no centro de Lisboa, nasceu em 1970, está ligada ao nascimento da democracia, mas não parou no tempo. Cresce por todo o país. O médico Álvaro Beleza revela-nos o diagnóstico e a receita para Portugal crescer bem mais nos próximos 20 anos. Álvaro Beleza, presidente da direção da SEDES, muito obrigado por conceder esta entrevista. A SEDES é uma associação cívica, também de cariz político. O que é que a SEDES neste momento está a fazer? Já falamos da história, já vamos falar também do futuro, mas o que é que está a fazer neste momento? A SEDES, muito obrigado primeiro pelo convite, e é um gosto tê-lo aqui e visitar aí a sede da SEDES, que está aqui há 53 anos. A SEDES, o que é que está a fazer? Neste momento temos núcleos em todo o país, em todos os distritos do continente, na Madeira, vamos ter nos Açores, temos na Europa, vou dar posse à SEDES Europa a Paris agora em novembro, e temos observatórios temáticos, coordenados pelo professor Carlos Alves, que tratam cada um áreas do país, pensam essa área e produzem policy papers, position papers. Tomamos posição sobre aquilo que achamos que o país deve fazer para crescer, para permitir que todos tenham uma vida melhor, para que seja um país mais justo, mais próspero e mais democrático. Os observatórios têm trabalhado imenso. Temos o Observatório da Segurança e Defesa, coordenado pelo general João Vieira Borges, o Observatório das Finanças e Economia, do professor Castro Tavares, que tem feito um trabalho também extraordinário, o Observatório da Educação, o Observatório da Indústria e Energia, o Observatório da Agricultura recente, que também está muito ativo, e temos uma Academia SEDES, que estamos a ir às escolas a dar aulas da democracia para festejar os 50 anos de 25 de Abril. Já começamos na Amadora, já tivemos em Oeiras, a dar aulas a jovens, convidando ex-primeiros-ministros, ex-líderes políticos, ex-ministros, ex-governantes, para falarem para os jovens, para os empresários portugueses, sobre a democracia, o valor da democracia, porque a SEDES foi criada com o desígnio de defender um Portugal democrático, europeu e com um Estado social. Isto em 1970. E, portanto, Portugal hoje é um país europeu, mais próspero, com um Estado social, mas os associados a SEDES, e nomeadamente os mais velhos, os fundadores, são os mais inquietos. Querem sempre mais e melhor, e bem, e portanto a SEDES faz isso. Portanto, andamos pelo país a pensar Portugal, a produzir pensamento, a promover debates, a tentar ajudar os decisores, sejam eles políticos ou outros, a decidirem o melhor possível para bem do nosso país. É isso. E o Álvaro tem nas suas mãos um livro que tem vários contributos para pensar o país a 20 anos. Sim. Que é também o propósito do Portugal Amanhã. E 20 anos nós sabemos que passam num instante, na vida, na economia. Quais é que são os principais preocupações? Sim, nós fizemos este livro precisamente na celebração dos 50 anos da SEDES, em 2020, com vários grupos de trabalho, tiveram centenas de pessoas envolvidas neste trabalho, e pensamos, o que é que nós vamos dar ao país essencial? Qual é o maior problema de Portugal? É o crescimento pequeno. Porque é que as pessoas se queixam que os salários são baixos? E são, os rendimentos são baixos. Portanto, temos que crescer economicamente. E temos que nos comparar com outros países da nossa dimensão que fizeram melhor. Foi isso que nós fizemos aqui. Fizemos a comparação com a Irlanda, com a Holanda, com a República Checa, com a Suécia, com países da nossa dimensão, com o mesmo número de habitantes, mais ou menos, e que têm uma prosperidade superior à portuguesa. E pusemos no título, aliás, o título fui eu que o fiz, pusemos uma palavra que é ambição. Por primeira coisa, temos que ter ambição, temos que ter um desígnio nacional. Porquê duplicar o PIB em 20 anos? Porque o PIB da Irlanda em 2020 era o dobro de Portugal, portanto nós temos que atingir a economia de um país como a Irlanda, já não digo como a Holanda, que ainda tinha um superior, mas como a Irlanda,
E os economistas da SEDES, o professor João Duque, o Carlos Alves, o Carlos Tavares, o professor Abel Mateus, que coordenou o livro, que foi fundamental, acharam que não era possível. Eu queria em 10, mas eles disseram-me que em 10 anos não poderíamos duplicar a PIB. O que é facto é que, nos últimos anos, dada a inflação, dada Portugal, Porto de Abrigo, eu tenho defendido muito essa tese, Portugal funciona, historicamente, como Porto de Abrigo em situações de grandes conflitos mundiais. E neste não foi exceção. Nós tivemos um crescimento económico enorme nos últimos anos, e se Portugal continuasse a ter crescimentos na ordem de grandeza de 3%, 4%, até era possível encurtar e duplicar o PIB em menos de 20 anos. Mas tinha de ser consistente, mas sim. precisa também uma economia aberta, portanto... Mas para isso tem que haver políticas públicas que incentivem esse crescimento económico. E é isto que nós escrevemos aqui. Eu posso resumi-las em 3 ou 4. Primeiro, criar escala. Falamos isso há pouco antes com a nossa conversa. Nós precisamos de grandes empresas, de grandes marcas. O que é que os países como a Suécia, por exemplo, a Suécia, tem 10 milhões de habitantes como Portugal. Marcas suecas, toda a gente conhece. Volvo, IKEA, onde fazemos compra. Basta estas duas, já nem falo de outras. Portugal não tem nenhuma marca internacional. Nenhuma grande marca. É que não temos nenhuma. Isto é, de produtos de valor acrescentado que se vende. Portugal tem vinho do Porto, mas são variedíssimas marcas. Tem o Mateus Rosé, que é talvez a marca mais conhecida no estrangeiro, e a marca hoje considerada mais valiosa do país é o Benfica. E o Cristiano Ronaldo. Temos um enorme orgulho no Cristiano Ronaldo, temos de estar gratos ao Cristiano, mas o país não pode viver disso, não é? Porque é conjuntural e é um epifenómeno. Portugal tem que ter marcas competitivas, tem que ter produtos como marcas conhecidas. Mas para isso é preciso ter grandes empresas e escala. Nós temos produção têxtil, por exemplo. Temos a indústria têxtil do norte de Portugal, que é ótimo. Mas quem tem as marcas do têxtil, a Massimo Dutti, a Zara, é a Espanha. Nós trabalhamos para a marca dos outros. Portanto, precisamos de escala. E políticas que ajudem a fundir empresas. Nomeadamente incentivos fiscais e outros, para quem for maior tenha vantagem. Nós temos incentivos fiscais ao contrário. Protegemos por exemplo, o IRC é maior para quem é maior. Portanto, desincentiva a fusão. Nós temos que incentivar a fusão de empresas. Isto vale para todos os setores. Segundo problema, já está a ser trabalhado, e bem nos últimos anos, a ligação entre as empresas e as universidades. Investigação e empresas. Isto vai nos dois sentidos. O que é preciso? É investigar para vender. Isto é, não é investigar só para fazer papers muito bonitos em jornais internacionais, é investigar para ter produtos portugueses, de empresas portuguesas, que se exportem, que se vendam no estrangeiro. Portanto, você tem que ter as empresas nas universidades. A Nova de Lisboa faz isto muito bem. Há casos em Portugal de grande sucesso. É replicá-los. Mas é preciso mais. É preciso mais doutorados e mais gente qualificada a administrar empresas, mas também tem que ter empresários com sucesso a dar aulas na faculdade. Você tem as universidades portuguesas muito fechadas, tem uma academia muito fechada, tem que a academia também abrir as suas portas aos empresários, nomeadamente, e as empresas participarem na vida das universidades de uma forma... Este caminho está a ser feito, mas achamos que é preciso mais. Depois há a terceira, que se fala muito, que é a questão fiscal. E aí a SEDES não defende só a diminuição da carga fiscal. Felizmente, hoje já toda a gente percebeu que nós temos uma carga fiscal excessiva, o que a torna imoral, injusta, irracional e pouco inteligente do ponto de vista económico. Mas, para além disso, a SEDES defende, e vai propor em breve, uma reforma fiscal da ordem de grandeza da do Miguel Cadilho, que foi feita nos anos 90. A última reforma fiscal em Portugal, do IRS, foi de Miguel Cadilho, que aliás é fundador da SEDES e que está a trabalhar connosco também nisso. A ideia é apresentar uma reforma fiscal. Ministro das Finanças do professor Cavaco Silva, portanto, para quem exatamente. O público mais jovem que não sabe. E a ideia é apresentar uma reforma fiscal que tenha 2 ou 3 ideias mestras. Primeira de todas, simplicidade. Simplificar. Aquilo que quem entra no site da autoridade tributária é um emaranhado só possível para qualquer contabilista. E tem que ser muito bom. Ou fiscalista, porque médico vê-se aflito, ou qualquer pessoa. Uma coisa simples. Como têm esses países. Os países do norte da Europa. É muito simples. Um emaranhado
Portanto, simplificar a fiscalidade, torná-la mais acessível, mais justa. Nós temos mais de 500, sim, nós temos mais de 500 benefícios fiscais só para IRS e temos mais de 120 para IRC. Acabar com isso. Não tem que haver benefícios fiscais. Você tem que ter uma carga fiscal menor, menos escalões, menos complexidade, menos benefícios, até acabar com eles. Você tem que baixar a carga fiscal e outra coisa, outro princípio. Todos têm que estar dentro. Ninguém está isento de IRS e de preencher IRS, nem que pague €1. Claro que não é dizer aos que ganham menos, olha, agora também vais pagar. Não, é uma coisa simbólica. Porque as pessoas têm que perceber... É uma questão de princípio. Porque todos têm que perceber, todos temos de ser solidários com todos. Quem tem mais, paga mais, para aqueles que menos têm, ter melhores serviços. Mas tem que estar dentro do sistema, até porque você tem IRS mínimo, não é só de mais pobres, também de alguns que são mais ricos e que põem salário mínimo para nem sequer preencher IRS. A economia paralela também tem a ver com isto. Aliás, é um associado da SEDES, o presidente da SEDES de Trás-os-Montes, o professor Oscar Afonso, fez um trabalho sobre isso. A economia paralela é 34% em Portugal, que é coisa extraordinária. É uma das maneiras de se resolver, é simplificação fiscal, ninguém de fora, todos dentro, mas baixar a carga fiscal. Se você baixar a carga fiscal, você torna imoral e inaceitável fugir aos impostos. Obrigar, por exemplo, qualquer serviço, tem que ser obrigatório haver meios eletrónicos de pagamento. Esta coisa de chegar a um sítio e dizer aqui não há multibanco, não pode ser. Você pode pagar em dinheiro se quiser, obviamente. Tem que ter o direito a poder pagar em dinheiro. O dinheiro tem que valer. Mas tem que ser obrigatório o pagamento eletrónico. Porque não pode haver economia informal. Mas para você exigir isto aos cidadãos, tem que lhe baixar a carga fiscal. A todos os níveis. O IRC é fundamental, porque o IRC é o incentivo às empresas e ao investimento estrangeiro e a capital que nós precisamos, e sendo mais claro, mais transparente, é para ser pago. Agora o Governo fez bem baixar nos escalões mais baixos, mas tem que baixar em todos os escalões. Já agora para atrair jovens para Portugal, jovens quadros, muitos deles ganham no escalão máximo de IRS, porque o escalão máximo de IRS em Portugal é escalão médio em Espanha ou em França ou na Alemanha. E, portanto, eles assim continuam. Tem que se baixar em todos os escalões. Portugal tem que ser competitivo em termos fiscais. E, se o fizer de uma forma gradual, sensata, porque obviamente a diminuição da dívida pública é essencial para o país, nós achamos que essa diminuição da carga fiscal aumentará a força da economia, portanto você terá crescimento económico. Se o fizer de uma forma gradual e ao mesmo tempo acabando com a economia para lá. Portanto, você tem que atacar isto em várias frentes. Mas tem que, no fundo, ter um contrato social com os portugueses, entre o Estado e os cidadãos, a dizer isto. Vamos todos pagar menos, mas vamos todos pagar. Ninguém fica de fora. Mas todos vamos pagar menos. Vamos fazer impostos razoáveis. Mas quem não pagar, aí eu alterava a legislação, o Código Penal, tem que ir dentro, tem que ser preso. Não pagar impostos é gravíssimo, porque é um ato de cidadania, de solidariedade para aqueles que não têm o que nós temos. E, portanto, isto tem que ser levado a sério. Mas para eu levar isto a sério, eu tenho que baixar a carga fiscal. Vão ter que fazer este contrato. A SEDES defende também, enfim, há décadas, aquilo que há décadas muitos portugueses que gostam da polis, da política a sério, e sem desrespeito pela partidocracia. Exatamente, os partidos são fundamentais. Uma reforma do sistema eleitoral que tem por trás de si. Exatamente. O que é que tencionam apresentar? Pois, o fundador da SEDES, o Francisco Sá Carneiro, defendeu-a. E o PSD, na altura, defendeu-a. Isto é verdade. Nós achamos que deviam haver círculos uninominais. Um sistema misto alemão que tem círculos nacional, proporcional, sem prejudicar os pequenos partidos. Nós não queremos prejudicar os pequenos. Não queremos acabar com a proporcionalidade. Queremos manter a proporcionalidade, mas permitir que as pessoas escolham o seu deputado como escolhem o Presidente da Junta. O Expresso, este ano, e a SIC fez uma sondagem no início do ano, eu até fui lá comentá-la com o Presidente da SEDES, em que os portugueses, quem é que admiravam mais e confiavam mais? No Presidente da Junta. Porquê? Porque é o que conhecem, é o que está mais próximo, mais do que ser do partido A ou B ou C, é fulano ou cicrano. Portanto, isto é fundamental. E já agora outra coisa que a SEDES defende, que tem a ver com o interior e com a desertificação do país.
Nós achamos que deveria haver uma Câmara Alta, que nós chamaríamos a Câmara das Regiões, tipo Senado, em cada distrito eleitoral tivesse 2 senadores, como tem dos Estados Unidos. Isto é, hoje você tem distritos eleitorais em Portugal. Tem Porto Alegre, tem Lisboa. A divisão para as eleições é os antigos distritos. Eu manteria isso e cada distrito passaria a ter 2 senadores. Portanto, você tem que ter um sistema eleitoral que aproxime as pessoas da decisão política, dos políticos. E na crise das democracias que estamos a ter, não é, em todo o mundo, você está a ter com a emergência das redes sociais, você está a ter uma democracia direta galopante, não é? Em que as pessoas acham que querem decidir ao dia as decisões do país. Não deve ser assim. A democracia que nós temos representativa é as populações entregam, confiam em determinadas pessoas para elas legislarem durante uns anos, governarem o país e depois, porque há democracia, substituem-nas por outras que não funcionarem. Mas delegam confiança. Hoje em dia vive-se num sistema em que ninguém confia em ninguém e queremos nós decidir tudo. Ora, eu percebo alguma coisa de saúde, me imagino, não percebo de economia, agora tenho aprendido muito, confesso, percebo mais do que há uns anos. Mas nós não podemos estar a decidir sobre tudo, nós não sabemos. Portanto, temos que confiar em pessoas qualificadas, que se dedicam à política, à governação, e isso também é uma arte e é uma ciência. Portanto, estamos com este problema hoje, e por isso as fake news, e por isso os populismos que tanto se fala, precisávamos fazer uma reforma. E achamos que a melhor maneira de festejar o 25 de Abril, mais que discursos, que é o que vamos ter, discursos, muita festa, muitas conferências, muita coisa, homenagens e devidas àqueles que o fizeram, a reforma do sistema político era central. Porque passaram 50 anos e o mundo mudou e, portanto, a política deve-se adaptar ao mundo. E uma das falhas que é tratada por toda a gente é que não há uma ligação que devia haver entre os políticos e os cidadãos. Os políticos são fundamentais. E porque os partidos são fundamentais e os políticos, se você aproximá-los dos cidadãos, se os cidadãos confiarem mais neles, eles são mais fortes. Claro que a pergunta depois que me iria fazer é: mas porquê é que nunca se faz? Porque aqueles que estão no poder, neste momento, muitos dos deputados, que são hoje deputados, com o sistema atual, os deputados são escolhidos pelos aparelhos partidários concelhios e distritais, sabem que se mudarem o sistema para círculos uninominais, provavelmente muitos deles não serão deputados. E, portanto, são eles que estão a assinar a sentença de despedimento dos próprios, e eu acho que essa é a maior resistência. Acredito, como foi no passado, como acontece muitas vezes, que se houver lideranças fortes, esclarecidas, que tenham maioria, seja parlamentar, neste caso em Portugal, e que sejam reformistas, que um dia será feito. Mas temos que esperar por uma liderança, seja do PS, do Partido Socialista ou do PSD, que são os 2 principais partidos, que eu queira fazer. Já houve no passado, eu tenho esperança que haverá no futuro. Estamos aqui numa casa onde nasceu democracia, partidos democráticos essenciais ao nosso regime, mas temos a ditadura do tempo. E só mesmo para terminar, eu costumo fazer sempre esta pergunta a todos os entrevistados no Sucesso.pt. Como é que, enquanto cidadão, imagina o país, ou como é que gostaria que estivesse o país ao celebrar 900 anos da sua criação, se considerarmos o Tratado de Zamora de 1143, dentro de 20 anos, como é que gostaria que estivesse Portugal? É uma boa pergunta. Gostaria, e acredito em Portugal. Eu acho que Portugal vai estar melhor do que está. Acho que Portugal é um porto seguro, um porto de abrigo a nível global. Portanto, temos aí vantagens que, com equilíbrio e bom senso, e com algumas mudanças, aquelas que eu acabei de falar, mas sempre mudanças gradualistas, não rupturas. Se Portugal mantiver-se como uma sociedade aberta, precisamos de imigrantes, de gente que venha para cá, que já está a vir. Sem eles, não temos economia também. Precisamos, se continuarmos como essa sociedade aberta e tolerante que somos, e acolhedora, e com segurança, um dos maiores assets internacionais de Portugal é a segurança. Se não perdermos isso, eu acredito que Portugal, daqui a 20 anos, é a Suíça do Sul. Sinceramente. Acho que Portugal tem condições, porque é um porto de abrigo, como a Suíça é,
A Suíça é um albergue de abrigo há séculos na Europa. Seguro, previsível. Os partidos políticos portugueses são dos mais sólidos na Europa. Destruíram-se partidos por todo lado, menos em Portugal e no Reino Unido. Portugal é sólido, apesar de todos os problemas. E os principais partidos, o PS e o PSD, continuam a ser os principais partidos há 50 anos. Achamos que se for competitivo do ponto de vista fiscal, se aumentar escala, se tiver políticas de atração de investimento, Portugal pode mesmo ter um PIB ao nível dos mais desenvolvidos da Europa, em 20 anos, sim. E, portanto, poderíamos festejar os 900 com um grande orgulho, porque nós temos séculos de história notáveis, mas não soubemos tratar aqui do nosso canto. É uma coisa extraordinária, porque a Holanda, por exemplo, também foi um império marítimo como nós, desenvolveu-se muito mais que nós. E a Holanda está debaixo de água, grande parte dela, com dificuldades que nós não temos. Como é que nós não conseguimos? Mas eu acho que estamos nesse caminho. Eu estou otimista, porque vejo que já entrou no léxico da discussão política a questão fiscal, não estava. Já entrou no léxico a questão da própria escala das empresas, que eu estou a falar. Muitos já falam disso e falam bem, só ainda não entrou a reforma do sistema eleitoral, como eu gostaria. Mas isso, temos que acreditar que os mais novos... E isto que eu queria acabar com isto. Eu tenho dito que Portugal é muito grisalho. Temos demasiados grisalhos no poder, comparado com outros países europeus. E com o norte da Europa. Então você, olha, os líderes são jovens, ou mulheres jovens, ou jovens. Ainda dias vi o ministro francês da Educação, é um miúdo, tem para aí 30 e tal anos. Nós precisamos de gente nova no poder. Precisamos de mais mulheres na liderança. Temos muitas mulheres já na vida política, mas poucas a liderar. Mulheres a liderar nas sedes. Eu fiz questão, temos várias mulheres a liderar as sedes em vários distritos, grandes empresários, mulheres na Madeira, em Viana do Castelo, em Setúbal, Santarém, temos várias, mas é preciso dar esse espaço às mulheres. Portanto, eu espero que daqui a 20 anos haja uma mulher Primeiro-Ministro, uma mulher Presidente da República. Acho que temos que dar também esse salto civilizacional. Muito bem, muito obrigado. Foi um gosto. É tudo. Já sabe que aqui pode conhecer mais casos de sucesso em português, de empresas ou organizações que realmente fazem a diferença a criar riqueza e emprego. Pode ver o Sucesso.pt no site amanhã.pt, também na Euronews, no canal YouTube em português, ouvir o podcast e, claro, ler no jornal Portugal Amanhã. Espero por si na próxima semana.